O Campeonato Brasileiro vai ser retomado neste sábado e hoje tem o Atlético em campo. Ei, Galo, que saudade da massa em ver o preto e branco em campo para fazer a alegria da torcida atleticana. Então, Galo, na boa terra, contra o Bahia, em Salvador. Então, Galo, o galão da massa, pra cima deles, Galo! O Atlético volta ao futebol, volta ao Campeonato Brasileiro, enfrentando um duro adversário, o Bahia na boa terra. Mas hoje não, hein, Bahia? Hoje não, hoje o sábado é do Galo. Não, Bahia. Não, hoje não. É nada, campeão nada. Hoje não, Bahia, vamos falar do Galo, porque lá na boa terra está o Pedro Abílio. Eu sou mais Galo, hein? Eu tô botando fé. Dudu, Hulk, Arana e Coelho liberados. Qual o provável time? A preparação atleticana. Sinal eletrônico confirma meio-dia, direto ao vivo em Salvador. Está o repórter Pedro Abílio com todas as informações do Atlético. Pedro, Belo Horizonte tem tempo nublado, 21 graus a temperatura, mas o Galo tá cantando alto. E aí, na boa terra, o clima, a situação de momento, torcida do Bahia tá animada, vamos ter casa cheia, não vamos? Conta tudo pra gente, um abraço, boa tarde, chega mais, Abílio! Fala comigo, Tiagão. Boa tarde pra você, pra quem tá com a gente no Rádio Esportes. 26 graus aqui em Salvador. Céu parcialmente nublado, mais cedo já teve uma chuva fraca. Existe uma possibilidade dessa chuva fraca se repetir no início da noite de hoje. Mas é uma chuva fraquinha que fica ali 15, 20 minutinhos e vai embora. Tem acontecido nos últimos dias aqui em Salvador. A Itatiaia já fala da boa terra, onde mais tarde o Atlético retoma o Campeonato Brasileiro e onde o Galo desembarcou no início da noite de sexta-feira. Técnico Cuca comandou ontem de manhã o apronto para esse jogo e como já vinha desenhando nos últimos dias, inclusive no treino aberto da última quarta-feira, com Coelho e com Guilherme Arana na relação. Inclusive com o lateral esquerdo no time titular, hein? Guilherme Arana vai para o jogo, ainda não sabemos se ele pode jogar os 90, mas como ele e o Rubens estão no time provável, é bem possível que o Guilherme Arana jogue boa parte da partida de logo mais contra o Bahia. Você passou há pouco a classificação, falou dessa retomada de Campeonato Brasileiro, né, Thiago? O Galo só não pode alcançar o número de vitórias do Red Bull Bragantino, critério de desempate, mas pode sim ganhar posições, inclusive é um confronto direto, né? São 21 pontos para o Bahia contra esses 20 pontos que você citou para o Galo na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Agora a grande particularidade, né? O Gabriel Delfim, goleiro do Atlético, faz o 4º jogo na temporada. A gente lembra que no ano passado, 2024, ele fez um jogo lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense e neste ano fez os 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, né? O empate lá em Ubá contra o Aimorés, 0-0, depois o 1-1 contra o Democrata de Governador Valadares e depois outro empate por 0-0 contra o Pouso Alegre, quando o Atlético utilizou o seu time sub-20 no Campeonato Mineiro, enquanto os profissionais estavam disputando uma competição amistosa nos Estados Unidos. Para o jogo de hoje, o técnico Cuca fez algumas alterações no esquema, né, dos relacionados para o Atlético enfrentar o Bahia, e a gente vai destacar aqui, ao passo que a gente traz também, né, a confirmação bem possível desse time que já temos escalado nos últimos dias, o provável 4-4-2, né, pelo menos um desenho. Imagina assim o técnico Cuca com uma dupla de ataque formada pelo Dudu e pelo Hulk. Afinal de contas, além de não ter o Everson suspenso pelo 3º cartão amarelo, não conta também com o Rony. Jogadores ficaram em Belo Horizonte. O Atlético vai para essa partida com o Gabriel Delfim, joga pela lateral direita o Natanael. A dupla de zaga é mantida com Lianco e com Júnior Alonso, e pelo lado esquerdo de volta Guilherme Arana. Aí o meio-campo do Galo tem o Alan Franco, tem o Gabriel Menino.
Como é que ficam as opções? O Patrick ainda tem aquela lesão, aquele incômodo que o tirou do treino nos últimos dias. Então não veio para Salvador o jovem volante que veio lá do Palmeiras. Vinha até desempenhando bem, né? E o Cuca preferiu não relacionar o Fausto Vera. Lá no mês de junho, quando o Galo enfrentou o Inter e ganhou na Arena MRV, o Fausto Vera ficou fora daquela partida, não estava muito concentrado no Galo, tinha ali algumas possibilidades para sair do time, ainda tem essa possibilidade, não veio aqui para Salvador o Fausto Vera. Quem completa o meio-campo do Galo é o Rubens e também o Gustavo Scarpa, com Dudu e Hulk, formando a dupla de frente do Galo para logo mais, Thiagão. Oi, Edu Panzi, Pedro Abílio trazendo informações ao vivo lá de Salvador, e ele trouxe aí dúvidas desse time do Atlético. Você teria uma escalação ideal, aquilo que você imagina, aquilo que você acredita que o Cuca possa fazer, e nem sempre é a mesma coisa, né? O que você pensa e o que provavelmente o Cuca esteja pensando. Qual o Galo ideal para essa retomada hoje do Campeonato Brasileiro, a se contar, né, o tempo parado do Arana, do Coelho? Já lança a mão do que tem de melhor ou espera um pouquinho, hein, Du? Até porque o técnico, ele tem muito mais informação do que a gente, né? Ele tá munido de informação física, técnica dos atletas, o quanto que ele aguenta de minutagem, principalmente os que estão retornando de lesões, né? O Arana de um longo período, se contar a lesão, depois aquele jogo infeliz, daquela escalação no Clássico, e depois mais um período parado. O Coelho, que foi liberado apenas essa semana. O Coelho, eu acredito, para entrar durante a partida. O Arana, há possibilidade dele iniciar o jogo, mas a gente precisa trabalhar também com uma possível ausência do Arana desde o início, ele entrando no decorrer da partida. Mas vamos lá. O Arana começando seria o ideal, porque aí você tem o Rubens no meio de campo. A minha preferência é de ter mais gente no meio para esse jogo contra o Bahia, tendo Dudu e Hulk como uma dupla de ataque. Aliás, Thiago, mesmo estando todos disponíveis, eu ainda não consigo enxergar o Dudu jogando pelo lado do campo. Porque hoje, se você tem dois jogadores atuando pelos lados, sejam eles meias ou pontas, eles precisam retornar, recompor para fechar uma segunda linha de 4, olhando o que é o Atlético defendendo. E eu não consigo enxergar o Dudu fazendo isso, pelo menos nesse momento. Para mim, o Dudu e Hulk marcam aí a saída de bola do adversário. Os dois zagueiros tentando pressionar uma linha mais alta ali, ou quando o Atlético baixar todas as suas linhas, marcar no seu campo, Dudu e Hulk ali no círculo central e marcando a saída de bola dos zagueiros adversários. Mas vamos lá. Arana como lateral, Rubens de volta ao meio, com Franco, Gabriel Menino, Scarpa pela direita, meia direita, Rubens como meia esquerda, Menino e Franco como dois volantes ali, o Menino às vezes um passo à frente, e Hulk e Dudu como dupla de ataque. No segundo tempo, o Cuca voltando a dar minutos para o Coelho, que para mim é titular dessa equipe, e é o Galo voltando, agora mais saudável fisicamente, foi algo que pegou nessa reta final, ou naquela reta final antes da parada para a Copa do Mundo. Mas eu repito, Thiago, a sequência é muito pesada, é muito grande, pouquíssimo tempo de descanso, de treino. A gente precisa normalizar o Cuca rodando bastante esse elenco pelos próximos 2 meses. É o Júlio especial.